Uma boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para poder estudar um pouco das palavras do Evangelho de Jesus e pedimos que nossos amigos espirituais possam nos ajudar e nos intuir para que possamos gravar em nossos corações essas mensagens de amor e de paz. Para ilustrar um pouco a nossa fala de hoje, gostaria de citar a passagem bíblica que fala que Jesus cura o cego Bartimeu, né, que vai ilustrar o tema do nosso estudo de hoje, da nossa conversa. Então essa passagem, ela está em Lucas, ela está em Mateus, ela está, né, em Marcos, e então eu vou aqui só citar um pouco essa passagem para a gente poder continuar com os nossos estudos. Então fala, Jesus e seus discípulos chegaram à cidade de Jericó. Quando eles estavam saindo da cidade, os discípulos, eles encontraram uma multidão e um cego chamado Bartimeu. O cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas repreenderam e mandaram que ele calasse a boca, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha piedade de mim. Então Jesus disse: Chamem o cego. Eles chamaram e lhe disseram: Coragem, levante-se, porque ele está chamando você. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus lhe perguntou: O que quer você que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado, sua fé te salvou, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Essa passagem, ela é uma passagem que tem a frase que é o tema da nossa conversa de hoje, né? Que é o que queres que eu te faça, não é? Jesus, quando ele coloca para nós, ele faz essa pergunta, ele nunca fala, em nenhuma passagem bíblica, eu te curei. Jesus fala, a tua fé te curou, como ele disse ao cego Bartimeu. Né? Então, é a fé que cura, é a fé que vai curar. Então, a gente precisa esclarecer um outro ponto aqui, porque quando ele fala assim que ele jogou a capa, tem que ter um entendimento desse jogar a capa. Porque antigamente, nessa época, as pessoas que mendigavam, elas tinham uma autorização para que elas mendigassem, né? Ela tinha era uma capa, como se fosse uma capa de mendigo que ela tinha, que aquilo daria a ela o direito de estar esmolando pela sobrevivência, por alguma deficiência física, por algum problema, porque não eram todas as pessoas que ficavam, essa era como se fosse um pedinte oficializado. Ele poderia estar pedindo porque ele tinha aquela capa, ele possuía aquela capa. Era a maneira dele sobreviver, era a maneira dele ganhar o seu sustento, já que ele tinha essa deficiência. Então, quando o cego, ele fala que Jesus, ele fala, coragem, levante-se, ele está te chamando, e ele joga a sua capa, isso é um gesto muito significativo. Porque se ele está jogando a sua capa, significa que ele não teria mais o direito de mendigar quando ele está abrindo mão daquele direito de mendigar. Então, o ato de jogar a capa é como se fosse dele sair daquele estado que ele está para procurar um outro estado, para procurar estar em outro lugar. E isso vem muito a calhar com quando a gente pensa assim, porque parece um pouco de incoerência a gente perguntar assim, Jesus perguntar para o cego assim, o que queres que eu faça? Porque a gente imagina assim, a pessoa é cega, né? Ela quer ver. A gente imagina que isso ela
quer enxergar, ela quer ver. Mas o Evangelho mostra para nós aí nessa situação que nem todas as pessoas que são cegas querem enxergar. Por isso Jesus faz essa pergunta: o que queres que eu te faça? Porque não é todo mundo que quer ver, né? Muitas vezes a pessoa, para ela ter para esse cego ter essa atitude de responder para Jesus, eu quero, quando ele pergunta o que queres que eu te faça, e ele fala, eu quero ver de novo, ele precisou jogar fora a capa, sair da sua zona de conforto. Ele precisou sair dessa zona de conforto para ele poder ter condição de alcançar uma outra coisa, né? Porque muitas vezes a gente tem que ter cuidado até com o que a gente pede. A gente pede de uma maneira que não é o que a gente gostaria de realmente de adquirir. A gente precisa de estar fora, de jogar a nossa capa fora. Se Jesus aparecesse para nós hoje, e quando ele faz para ele, né? A sua fé te curou. Se Jesus chega para nós e fala, o que queres que eu te faça? Será que a gente teria condição de responder para ele? O que é que a gente quer que ele faça por nós hoje? A gente tem um conhecimento do que é o melhor que a gente quer que seja feito por nós? A gente tem condição de estar desfazendo dessa nossa capa para que esse evangelho, para que essa palavra encontre um coração fértil, um terreno produtivo, para que Jesus faça alguma coisa por nós? Então, é isso que nós temos que nos questionar, porque a gente muitas vezes pede o que a gente não está, às vezes, nem em condição de receber, né? Vamos supor que um espírito, uma pessoa está ali, por exemplo, há 10, 20 anos, 20 encarnações, 20 anos, 20 encarnações, se perdendo, o espírito se perdendo, perdendo a oportunidade da evolução, por exemplo, por causa de dinheiro. Quando a gente vai encarnar, a pessoa vira e fala assim, pelo amor de Deus, afaste-me de toda e qualquer facilidade financeira, porque é isso que causa a perdição da minha evolução. Então não adianta a gente estar aqui hoje, às vezes pedindo para ficar rico, para ganhar na loteria, sendo que foi a gente mesmo que às vezes pediu no nosso plano reencarnatório para que isso não acontecesse. E Jesus sabe o que é melhor para nós. Jesus tem os nossos mentores, os nossos guias espirituais, eles sabem o que é melhor para nós. Então, o que queres que eu te faça? Temos que parar e imaginar se a gente tem que desfazer de alguma coisa, se a gente tem que desfazer dessa nossa capa, sair dessa nossa zona de conforto, ver o que a gente está aqui para fazer nessa encarnação, nessa evolução, nessa vida, né? E se a gente pedisse para enxergar os nossos pontos fracos e os nossos pontos fortes, o que a gente tem de bom, o que a gente traz de mal, né? O que vai destruir, o que vai construir a minha vida, né? Que eu seja capaz de enxergar o papel que as pessoas que convivem comigo têm na minha vida. Será que talvez isso aí, se a gente pedisse isso para conseguir enxergar isso, né? Será o que mudaria se a gente passasse a ver até o que as pessoas que eu não gosto? Qual que é o papel que essas pessoas têm na minha vida? Qual que assim, o que traz de crescimento para mim, até essas pessoas que são pessoas que talvez eu pense que eu não gosto? Quando a gente olha a vida com uma aceitação e uma compreensão das coisas que estão acontecendo, toda a vida muda, sem que nada se altere, né? Vai mudar a nossa forma de viver. Vai ficar, assim, muito maior. A nossa forma de viver fica mais leve. Esse que é o milagre que o Evangelho faz na nossa vida, né? A gente precisa perder a nossa posição de vítima, de que tudo que acontece na nossa vida, que às vezes a gente está sendo injustiçado, a gente tem que entender e aprender com essas dificuldades, né? Então, pedir a Jesus que a gente consiga discernir o que é bom e o que é ruim. Nas nossas preces, que a gente consiga entender o que Ele pode fazer por nós, né? O que pode ser feito por nós na nossa vida. E a gente está precisando acordar para isso rápido, porque nessa transição planetária está cada vez mais difícil da gente conseguir reencarnar.
E a gente precisa de ter o entendimento que nós estamos tendo as nossas últimas oportunidades nesse nosso planeta. A gente precisa de ter o discernimento, o entendimento de que isso vai ser toda dificuldade vivenciada, toda pessoa complicada que a gente vive, que faz a gente repensar as nossas vidas, faz a gente procurar entender, todas essas pessoas são colocadas para que a gente cresça, né? Para que a gente possa ser uma pessoa melhor. Então, e a gente tem dentro de nós, que também é uma coisa que a gente pode pedir para que a gente enxergue, meu Deus, o que eu preciso aprender com o que eu estou vivendo? Onde é o meu ponto fraco? Né? Porque quando na nossa encarnação a gente vai passar por essa prova, né? Para a gente poder testar exatamente esse ponto que a gente ainda é frágil. E quando a gente aproxima da prova desse ponto frágil, os nossos espíritos guardiões até tremem. Os nossos anjos da guarda com medo de que a gente fale. Né? E ele, como já foi falado, a gente até comentou num outro estudo que nós fizemos, eles ficam do nosso lado, mas a aferição da prova, na hora de aferir se eu realmente aprendi, sou eu. As atitudes são minhas. Eu sozinha, com a minha consciência, é que vou tomar essa atitude. Então, precisamos aprender, né, a pedir, a entender o que é que vai, se Jesus chega e pergunta o que queres que eu te faça, essa necessidade que a gente tem de trabalhar o nosso interior para que a gente saiba desfazer dessa nossa capa, como o cego Bartimeu, né, que se desfez dessa capa, dessa facilidade, para que ele possa deixar a luz do Evangelho entrar em seu coração. Né? A gente precisa cuidar do nosso espírito. A gente agora, nessa época de pandemia, a gente está tendo uma oportunidade ímpar de tentar entender de uma forma diferente o que é mais importante para nós. Né? O que é que a gente vai levar, o que é que a gente vai carregar. Então, isso é cuidar do nosso espírito, é cuidar do que a gente vai, do que você vai levar com a sua desencarnação. É valorizar as coisas que realmente têm valor, né? O convívio, você é valorizar convívios pessoais, evoluções, crescimentos, coisas que fazem bem para o seu coração, porque a velhice vai chegando e aí depois a pessoa começa a perceber que a vida dela foi em vão, que ela não arrumou uma mala para ela levar na viagem que ela tem certeza que ela vai fazer, que é para o plano espiritual, né? A gente não tem que arrumar essa mala, a gente não vai levar nada material, né? A gente, na hora que vai chegando, a gente fica pensando que assim, que a gente está indo de mão vazia, que a gente não fez as coisas que necessitava. Por isso Paulo fala para Timóteo, né? Não desperdice tua mocidade, porque a gente não pode pensar só nas coisas que vão ser daqui na terra. A gente precisa de tentar melhorar o que é do nosso espírito. A gente precisa de tentar fazer com que isso seja trabalhado de uma forma diferente, né? Paulo, quando ele traça, né, a estrada de Damasco, quando ele percorre a estrada de Damasco, ele sofre uma transformação gigantesca. Paulo era o vaso escolhido por Jesus para disseminar sua palavra, né? E Abigail, que foi sua noiva, ela deixou um roteiro magnífico. Ela, né, deixou para Paulo um roteiro magnífico que ele trilhou, que ele precisava ser trilhado. Ontem por ele, né? E hoje por nós, que precisamos também trilhar esse caminho, como se fosse a nossa estrada de Damasco. Que trilhar esse caminho para que a gente possa nos desprender dessa capa, para que a gente possa abrir o nosso coração, para que Jesus possa fazer alguma coisa por nós, não é? A gente então, Abigail, o primeiro conselho que Abigail deixou para Paulo, ela fala para ele: lava seus olhos no lago do amor. Então, ame é o primeiro conselho de Abigail para Paulo. Ame. Porque tudo que a gente olha com o olhar do amor se transforma. A gente gasta aí 5, 10, 15 vidas para a gente
nessas vidas a gente, por exemplo, conquista uns 5 inimigos. Deus coloca a bondade divina, coloca todos na nossa vida, numa encarnação. Como parentes difíceis, como pais, filhos, cônjuges, irmãos, pessoas difíceis na nossa vida, todos na nossa família. E às vezes, se a gente olha isso com os olhos do amor, do entendimento, a gente vai entender os talentos desses nossos adversários, né? Se a gente olhasse, Abigail pediu a Paulo que olhasse todas as dificuldades com amor. E mais tarde, ele vai dizer para nós, né? A tudo dai graças, porque tudo que a gente sofre tem um aprendizado. A gente consegue aprender com todas as coisas que a gente vivencia. Se a gente conseguir olhar essa dificuldade com amor, a gente vai conseguir enxergar o verdadeiro objetivo até dos nossos inimigos, das pessoas que a gente acha que são os nossos inimigos, que muitas vezes vão te dizer verdades que as pessoas próximas, amigas, né, não te diriam. E às vezes você vai refletir que é um defeito que você precisaria mudar. Então, tudo tem que ser enxergado com os olhos do amor. O amor nos torna capaz de enxergar todas as sementes. Fala assim, que o raciocínio é capaz de enxergar todas as sementes que tem dentro, por exemplo, de uma laranja. Todo mundo é capaz de abrir um fruto, contar quantas sementes tem lá dentro. Mas só o amor é capaz de fazer enxergar todos os frutos que estão dentro das sementes. Porque uma semente germinada, cultivada com amor, ela vai dar muito fruto, né? E as sementes não dão fruto se elas forem abandonadas, né? Elas não dão frutos, elas precisam ser cultivadas. Deus é um Deus de dádivas, não é um Deus de milagres. Então não espera acontecer um milagre na sua vida, né? Milagres não vai acontecer. Você vai ter dádivas, merecimentos por atitudes, né? Se a gente for capaz de recolher essas sementes, adubar, né? A gente regar, cuidar da terra que foi preparada, as outras coisas, a luz, o sol, tudo vai nos ser dado. Deus vai colocar em nossas mãos tudo que a gente precisa para trabalhar essas sementes. Inclusive isso, o segundo conselho de Abigail é esse: trabalhe. Essas sementes precisam ser trabalhadas, ninguém colhe o que não cultiva. A gente quer colher uma virtude, a gente precisa cultivar essa virtude. Então a gente precisa cultivar isso, porque a gente vale para tudo isso, para pensamento, para ação, porque a gente influencia, a gente alimenta isso na gente e nas pessoas que convivem com a gente. Os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas ações, elas têm, é como se fosse um dom que a gente tem de despertar as sementes, né? Seja de impaciência, seja de violência, seja de amor. Então, a nossa atitude desperta as sementes. Então, o trabalho é essencial. É o segundo conselho de Abigail. Se Deus fosse um pai de coisas prontas, ele já criava a gente perfeito. Se ele quisesse que a gente já estivesse pronto. A gente precisa trilhar, a gente precisa crescer com as nossas mãos. Nós somos perfectíveis. Nós vamos construir a nós mesmos. A nossa evolução nas nossas vidas, né, na nossa vivência com as pessoas, isso vai fazendo com que a gente vá nos melhorando, que a gente vá nos aperfeiçoando, que a gente vai adquirindo uma condição de melhora, né? Tem sementes que quando a gente começa a cultivar, começa a trabalhar com elas, elas dão fruto muito rápido. Por exemplo, se você começar a aprender a sorrir todo dia de manhã, hoje eu vou fazer um propósito, eu vou sorrir todos os dias, não vou reclamar de nada e vou estar sempre com um sorriso nos lábios para todas as pessoas. Sua vida com uma semana, ela é outra, porque você vai perder aquele ar pesado, aquele ar carrancudo, e isso já vai melhorar a sua vida. Essa é uma semente que ela é regada e rapidinho ela está florescendo. Mas tem coisas que a gente vai demorar 1000 anos para colher os frutos, né? A gente precisa de ter a paciência de ir tentando trabalhar aquele fruto para que a gente possa colher um dia, né? Daquele fruto que a gente está trabalhando.
O terceiro conselho que Abigail deixa para Paulo é o espera. Mas não é uma espera de quem cruza o braço e fica esperando acontecer. É uma espera no trabalho, né? É uma espera de quem tem esperança, mas ele ensina que precisamos trabalhar. Por isso a gente sabe que essa espera, a gente pensa que a gente tem o tempo para a gente poder trabalhar isso no nosso coração, e a gente tem que esperar com a esperança que Deus está ali nos olhando, nossos mentores, nossos anjos da guarda, e que Deus vai nos transformar com amor. Essa espera, a gente sabe que a todo momento que as coisas vão acontecer, que tudo vai melhorar e que o planeta vai melhorar com ou sem a gente, né? Apesar das nossas dificuldades, apesar da nossa dificuldade de se adaptar e de crescer, o planeta vai sofrer a transição. Né? Como disse André Luiz, por que você está tão ansioso? Você tem milênios para poder conseguir essa evolução, né? Mas a gente, tipo assim, precisa de atentar que a uma hora dessa a gente está esperando, mas trabalhando, esperando com aquela esperança de que a gente tem como melhorar. Então, toda aquela pessoa que opera no bem, que tem a alma voltada para o Criador, pode aguardar sempre o melhor, né? Sempre o melhor. Toda pessoa que opera no bem pode aguardar sempre o melhor. O quarto conselho de Abigail deixa para Paulo, ele se volta no primeiro, porque é o perdoa, né? Você quer amar e quer ser amado, é o que a gente quer. Se a gente quer isso, amar e ser amado, a gente precisa perdoar. E para isso, ser amado e ser amado, você precisa de pessoas. E os relacionamentos duradouros, não existe relacionamento duradouro sem muito perdão. Né? Tem uma palestra do Haroldo que ele fala, pergunta para um casal que vive há 40 anos junto, né? Se não teve que ter muito perdão. A intimidade, a convivência, coloca os nossos defeitos para fora. Então, tem uma frase que fala assim, que conviver é machucar-se, né? E a gente está tendo uma amostra disso agora, né? Que a gente está tendo que conviver com as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para que a gente conviva no nosso dia a dia, né? Hoje, como uma forma de evolução. A gente não tem mais por onde correr. Hoje, as coisas mais importantes hoje são a convivência com os filhos, com os cônjuges, com os pais, que são as pessoas que são... A família é o cadinho transformador, né? Se tá junto com a gente, é porque a gente precisa daquele contato, daquele convívio, daquelas pessoas, para a gente poder nos melhorar. Então, o perdão é a base de tudo, não é? O perdão volta no primeiro conselho de Abigail, que é o amor, porque não existe perdão sem amor. A gente perdoa quem a gente ama, né? A gente sabe que a pessoa, às vezes, a gente se sente injustiçado com aquilo que aconteceu, mas você tem que entender que às vezes a pessoa está dando o que ela pode naquela hora. A gente não pode exigir que uma pessoa dê o que ela não tem condição de dar, né? Ela não pode dar o que ela não pode, que ela não tem condição. Então, a gente precisa também de ter esse entendimento para esse perdão. Então, volta nos 4 conselhos de Abigail, que é ama, trabalha, espera e perdoa. Quando a gente fala de perdão, a gente pode imaginar que a mágoa que fica quando a gente guarda um rancor de uma pessoa, que essa mágoa, ela é a pior coisa que a gente pode ter no nosso coração é a mágoa. Ela é capaz de transformar células fisiológicas, coisa fisiológica, e transformar e gerar até um câncer na pessoa, essa mágoa que fica, né? Todos nós temos um ponto que a gente é frágil. Você pode prestar atenção quando você está com a imunidade muito baixa, você está com algum problema, sempre alguém ataca em algum lugar. Uns é o estômago, outros é a pele, uns é as articulações, e nesses pontos são vulneráveis, porque formam uma luz, né, uma coisa forte, negra naquele lugar, onde que pode causar uma mutação celular,
né? Eu já contei aqui a vez da história do Chico com, com a irmã que assassinou, matou seu cachorro, porque o cachorro estava doente, o cachorro era doente, estava doente, e ele não tinha condição, ele estava tudo de chegava, estava dando muito trabalho para ele, aquele cachorro, ele tinha que cuidar e tal. Aí a irmã ficou com dor, coitado, né? Tá dando muito trabalho para ele. Aí então ela foi lá num ato de bondade e matou o cachorro. E o Chico ficou muito chateado, magoado mesmo com ela, porque ela tinha feito aquilo. E quando já tinha 3 meses que ele estava assim, nessa mágoa toda, Emmanuel aparece para ele e fala: Chico, a gente, os espíritos, não estão conseguindo chegar próximo de você para que seja executadas psicografias, porque você tá com uma aura negra no seu coração, de mágoa, né? E isso está atrapalhando a aproximação das entidades de luz, dos nossos amigos espirituais, para que seja cumprido o trabalho da psicografia. E por que no coração? Porque Chico tinha um problema cardíaco, ele teve angina, era a parte frágil do corpo dele. Então ele fala para ele: você vai traçar, você vai olhar o que essa pessoa está querendo e vai dar um presente para ela. E ele fala: mas ela fez isso por mim, eu tenho que dar o presente? Ele fala: sim, você vai dar o presente. Porque nesse momento que ele foi, comprou o presente, e que ela queria uma máquina de costura, e ele ganhava muito pouco, mas ele dividiu no crediário e deu esse presente para essa irmã. Emmanuel fala: agora sim, essa mágoa se dissolveu completamente com o amor, com a satisfação que ela teve de receber esse presente. Né? E receita de Jesus, né? Como diz ele, isso não é receita. Emmanuel fala para Chico: essa receita não é minha, é de Jesus. Então, a gente precisa de desfazer essa mágoa dos nossos corações por nós mesmos. Cada um, talvez pensando em você mesmo, porque eu falo que o perdão faz mais bem para quem dá do que para quem recebe, né? Então, esse é o último conselho de Abigail, que é: ama, trabalha, espera e perdoa. Se a gente consegue trilhar esse caminho de Damasco, né, esse caminho dessa estrada de Damasco, que Paulo percorreu, aí fala: o que a gente está fazendo aqui? Onde que estão nossos verdadeiros interesses? Se Jesus perguntar para nós: o que queres que eu te faça? A gente sabe? A gente tem condição de responder o que a gente realmente quer? Onde que está o meu interesse? Será que a gente também não está recebendo essa chamada? Vamos parar para a gente raciocinar e meditar em todas as coisas que aconteceram na nossa vida. Tudo o que nós quisemos e não podemos. E tudo que a gente pôde e não quisemos, não é? A gente vai analisar isso na nossa vida. Os caminhos para os quais a gente foi conduzido. Você sabe que às vezes você é conduzido por um caminho que você nem imaginava que ele fosse acontecer, não é? A gente sabe que uma mão amorosa nos conduz e que às vezes permite que a gente chore para poder enxergar. Né? Às vezes a gente chora para enxergar qual que é o verdadeiro caminho. Às vezes a gente fala: não, como aquilo foi bom para mim depois que passa a dificuldade. Como eu amadureci com a dificuldade que eu vivenciei. Como que eu consegui colocar uma meta, um caminho depois disso? Eu virei uma pessoa completamente diferente, consegui despertar para outros interesses. É isso que o Evangelho faz em nosso coração. O Evangelho consegue despertar em nós coisas diferentes, enxergar caminhos diferentes, valorizar coisas diferentes. É isso que Jesus quer que a gente faça. Que a gente aproveite as dificuldades de hoje que a gente está tendo. Tente entender, tente meditar na nossa vida e saber o que a gente poderia fazer de melhor agora. Qual que é o crescimento que eu estou tendo com as situações que eu estou vivendo hoje? Eu estou pensando melhor sobre isso, né? Esse é o nosso caminho. Paulo percorreu dele com louvor, né? Paulo, ele conseguiu o que Jesus queria dele. E nós? Será que nós também estamos preparados?
para conseguir o que Jesus quer de nós? Será que nós estamos preparados para responder a pergunta: o que quer que eu te faça? Se ele parecer a nos perguntar, a nos fazer esse questionamento, não é? Então a gente tem que pedir, agora encerrando aqui o nosso bate-papo, a nossa conversa de hoje, pedir a Jesus, aos nossos anjos da guarda, que ilumine o nosso coração, que esteja sempre presente em nossa vida, para que nós possamos aproveitar esse tempo que a gente está tendo de convivência com as pessoas, com o nosso cadinho depurador, né? As pessoas que convivem conosco, que a gente possa conseguir colocar Jesus na nossa vida, que a gente possa conseguir inseri-lo no nosso dia a dia, né? E aproveitar o máximo que essas palavras têm para nos ensinar. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.